sou especialista na área das finanças públicas. Creio que o convite para que eu pudesse estar aqui participando com vocês dessa abertura, em primeiro lugar, tenha sido uma generosidade do gaúcho, eu, mas pelo fato de que hoje eu sou presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, sou autor do Congresso Nacional de uma série de projetos, de iniciativas que têm por objetivo ampliar os mecanismos de transparência, os mecanismos de controle. Sou deputado reconhecidamente defensor da utilização das novas tecnologias, da internet, como ferramenta importante de aproximação do parlamento e da sociedade. Então, vou falar um pouco sobre isso, depois vou me arriscar a entrar um pouquinho nessa seara que o doutor Aldemário falou, um pouco sobre o controle e a qualidade do gasto público, dando a oportunidade para vocês conversarem com um parlamentar que já foi gestor municipal, já foi secretário das Finanças, já foi vice-prefeito, e me enquadro naquela parcela dos ocupantes de cargos públicos, eleitos ou ocupantes de cargos de confiança, que não estão no serviço público com o objetivo de ser grupo complementar. Então, vocês terão a oportunidade de conhecer e conversar com um gestor e um parlamentar que ocupa uma função pública relevante e que encara esta relação, inclusive com a questão do controle, de uma forma que tem opiniões que vão ser colocadas aqui no sentido de provocar um pouco esse debate e colaborar com a nossa reflexão. Evidentemente que não poderia entrar muito nesses aspectos de natureza corporativa, né? Porque não conheço sobre critérios de ocupação de cargos de confiança, questões de remuneração, de funções gratificadas. Essa, confesso que é uma seara que eu não domino. Também não creio que deva ser a melhor contribuição que eu possa dar sobre o controle de gasto público no país, se eu ocupasse o meu tempo aqui para discutir com vocês essas questões mais de natureza interna, mais, diria-se quase que de caráter sindical, né, da categoria. Eu quero dizer para vocês que eu sou um entusiasta do debate das possibilidades que as novas tecnologias oferecem para uma alteração qualificada desta relação do parlamento com a sociedade. Eu costumo dizer que há poucos anos atrás, antes do advento da internet, imaginem vocês como era difícil estabelecer qualquer tipo de acompanhamento e controle da relação da sociedade e do cidadão com o parlamento, com os parlamentares. Basicamente, a oportunidade que existia era aquilo que a própria imprensa divulga a respeito da atividade do parlamento. Hoje as oportunidades são inúmeras. Isso tem proporcionado, do meu ponto de vista, um ganho de qualidade muito importante. E hoje, à frente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, nós temos tomado um conjunto de iniciativas nesse sentido. Tanto em alterações que foram introduzidas na LDO, ampliando mecanismos, como também oferecendo para a população ferramentas que permitam este controle, esse acompanhamento da atividade cotidiana e do desempenho da atividade parlamentar. Aliás, eu tenho participado de muitos eventos aqui no Brasil e fora do Brasil. E eu não conheço outros países que tenham ferramentas tão transparentes quanto as nossas de controle da atividade parlamentar. Seja na utilização de cotas parlamentares, funcionários nomeados no gabinete, diárias. Hoje o cidadão não tem condições de saber absolutamente cada centavo de utilização de um mandato de um parlamentar aqui no Brasil. Mas, do meu ponto de vista, o Congresso ainda pecava muito no aspecto legislativo, na possibilidade de participação do cidadão
na construção do processo legislativo. E hoje nós conseguimos avançar bastante. A própria Comissão de Orçamento hoje dispõe de uma página bastante acessada, que permite, por exemplo, a qualquer cidadão em tempo real saber para quem que o parlamentar destinou uma emenda, o valor dessa emenda, o destino que foi dado para essa emenda. Nós tivemos uma experiência muito interessante agora, quando a discussão da LDO, quando pela primeira vez abrimos, através do E-Democracia, que é um portal criado no Parlamento para a participação popular, a possibilidade de participação da sociedade em debate sobre a LDO. Durante 3 semanas, tivemos 44.387 participações de cidadãos no debate sobre a LDO, oferecendo 551 contribuições. Temos artigos que foram incluídos hoje na LDO por conta de participação direta de pessoas dos mais diferentes estados da federação. Hoje, na discussão do orçamento, inauguramos na semana passada, com a presença da ministra Miriam, pela primeira vez também, um debate aberto de todos os subrelatores, com o relator geral, através das nossos canais de interação, e vamos fazer um orçamento pela primeira vez, do meu ponto de vista, com grande participação e possibilidade de interação de toda a sociedade nesse debate, interagindo diretamente, em tempo real, com os subrelatores, através dos debates. Estamos procurando disponibilizar o máximo possível todo tipo de informação. Vejam vocês que eu sou parlamentar já há mais de 10 anos. Quando assumi a Comissão de Orçamento no ano passado, eu recebi um ofício de um colega parlamentar me solicitando uma relação dos precatórios que seriam pagos pela União no ano de 2012. Eu confesso para vocês que até foi uma surpresa para mim, como presidente da comissão, naquele momento, que recebi essa solicitação, porque não sabia que a Câmara tinha essa informação. Mas quando recebi esse ofício, a primeira coisa que fiz para a consultoria foi fazer uma pergunta: por que esta informação não estava disponível para mim? Se essa informação existe dentro da Câmara, eu só posso remeter a um parlamentar, porque não ela pode ficar disponível para todos os parlamentares, ou mais do que isso, para qualquer cidadão que tenha interesse em saber se ele vai receber um precatório, quando ele vai receber esse precatório. E o ano passado, portanto, o orçamento tinha essa informação, mas ele não foi disponibilizado. E lá por maio desse ano, assumi em final de março, consegui incluir na página da Câmara os precatórios que seriam pagos esse ano. Agora, quando recebemos a proposta de lei orçamentária, recebemos também a relação dos precatórios que serão pagos pela União em 2013. E hoje, qualquer pessoa tem condições de acessar a página da Câmara, a página da Comissão de Orçamento, e saber 75.536 sentenças judiciais a serem pagas em 2013, 17 bilhões de reais, que evitarão, com certeza, que muitas pessoas acabem sendo lesadas, prejudicadas. Tem um caso até curioso: servidores da segurança do Poder Legislativo ficaram sabendo que tinham recebido um precatório no ano anterior, quando caíram na malha fina da Receita Federal, porque não tinham declarado. Portanto, eles sequer tinham sido comunicados, já tinha sido pago aquele precatório, e eles ficaram sabendo quando caíram na malha fina, porque não tinham ainda a informação do precatório que eles tinham recebido, isso dentro do Poder Legislativo. Portanto, a partir desse ano, qualquer pessoa hoje poderá saber o valor, quando receberá. São 75.536, 17 bilhões de reais de informações em tempo real que estão disponíveis para os cidadãos. Então, eu entendo que nós temos avançado e podemos avançar muito mais nesse sentido. Tem alguns projetos de lei hoje que eu gosto muito. Tá? Vejam vocês que a Constituição de 88, ela definiu o projeto de lei de iniciativa popular na época como um grande avanço da democracia. Só que naquela época não existia internet. Hoje você movimenta a conta bancária, faz a declaração de imposto de renda pela internet, mas você não pode apoiar um projeto. Hoje você não pode manifestar um apoiamento a uma iniciativa de lei
porventura, uma entidade da sociedade civil ou alguém queira apresentar um congresso pela internet. Eu tenho um projeto chamado Cidadão Digital, que é um projeto que cria um mecanismo de aferimento que permite um processo muito mais intenso em que aquele objetivo do constituinte seja alcançado. Que a sociedade possa participar também como autora, né, de iniciativas legislativas, utilizando a internet e recebendo esses apoiamentos pela internet, facilitando aquilo que hoje é muito difícil, que é 1% do eleitorado, envolvendo 7 estados, sendo feito estudo manualmente, quando o estudo poderia ser feito pela internet, que vai significar, na minha opinião, uma mudança muito significativa. Hoje você sabe que o projeto de lei ele pode tramitar em todas as comissões da Câmara, ser aprovado em todas as comissões e nunca ir a plenário. Que para o projeto de lei do plenário precisa ter um acordo das lideranças. E às vezes, aliás, milhares de projetos já passaram por todas as comissões e nunca foram a plenário. Então nós temos um outro projeto de lei chamado Pauta Digital, que é um projeto que cria um mecanismo onde a população participa diretamente da escolha de alguns projetos que vão à votação. Tem um exemplo interessante, você sabe que a Câmara tem o serviço de 0800, nesses últimos anos teve mais de 4 milhões de ligações, das quais quase 3 milhões foram em relação ao mesmo projeto. É um projeto de lei que acaba com a tarifa básica da telefonia fixa. E esse projeto está pronto para ser votado desde 2010, mas ele nunca foi colocado em votação. Possivelmente nunca será. Mesmo que ele já tenha passado por todas as comissões da Câmara. Mesmo que 75% das pessoas que tenham ligado para o 0800 tenham ligado para que esse projeto seja priorizado. Então nós queremos criar um mecanismo que permita uma espécie de um ranking de aferimento direto da população, que alguns projetos que vão a plenário durante todos os anos sejam projetos escolhidos diretamente pela população. Mas isso mais a título de curiosidade. Você sabe que, eu acho que é muito importante, Odilei, a realização desse congresso, porque eu acho que vocês concordam com o meu raciocínio, que uma manifestação da CGU, uma manifestação do Tribunal de Contas, uma manifestação do Ministério Público, uma manifestação do órgão de controle, normalmente ele é lido, ele é recebido pela sociedade, especialmente pela imprensa, quase como uma sentença. Mas a CGU disse que está irregular. A manifestação do Tribunal de Contas é que uma obra X ela está irregular. Então, eu acho que nós partimos de uma preliminar, talvez, comum. Toda a opinião, um órgão de controle, um órgão de fiscalização, ele é lido, especialmente por uma boa parcela da imprensa do país, como uma sentença. E ai do gestor que tiver a coragem ou a falta de bom senso de questionar publicamente ou se insurgir contra uma opinião num órgão de controle ou de fiscalização. Existe uma corrente teórica muito forte no país, expressa aí pelo Reinaldo Azevedo, da Veja, e outras figuras mais conhecidas e outras menos conhecidas, que trabalham muito com esse conceito, que, aliás, tem na origem uma questão de natureza teórica e filosófica também. Lá no fundo, é uma dificuldade de compreensão da própria contradição do processo democrático num país como o nosso, uma democracia frágil, ainda em processo de construção, que alimenta a ideia de que todo gestor, todo detentor de cargo público, ocupante do cargo de comissão, a rigor é alguém que deve ser olhado com uma certa suspeição. Isto é uma corrente teórica, filosófica, muito forte no nosso país. Eu não me filio a essa visão. E eu acho que este processo de pesos e contrapesos, de pontos e contrapontos, que revelam
desvios, equívocos de postura de gestores, de ocupantes de cargos públicos, de deputados, vereadores, enfim, ele é um processo ainda em busca de um ponto de equilíbrio também nas relações que estabelece com os órgãos de controle e com o Ministério Público. Eu vou dar um exemplo para vocês primeiro, que é um exemplo até caricato. Eu nem deveria dar, mas vou dar para mostrar o extremo também. Se é para nós trabalhar com exemplos, vamos mostrar os extremos. Eu era vice-prefeito de Santa Maria e assumi a prefeitura, um bom período. Deve ter outros gaúchos aqui. Santa Maria tem um chafariz no centro da cidade, muito antigo. E eu estava na prefeitura, de prefeito, e um servidor da prefeitura veio e me comunicou que estava havendo um vazamento do chafariz da praça. Estava saindo água do chafariz. E me perguntou o que era para fazer, eu determinei que fosse arrumar o chafariz. Sem pensar muito. Digo, olha, resolve. 4 dias depois eu passei lá, o chafariz estava já pronto. É um chafariz muito antigo, cheio de tartaruga do centro da cidade. Quem conhece Santa Maria sabe do chafariz que eu estou falando. E nem me lembrei mais do assunto. Recebi uma notificação do Ministério Público com a seguinte pergunta: aonde estavam as tartarugas durante os 4 dias em que o chafariz foi rodado? Aí fui ao Ministério Público, compareci ao Ministério Público, o promotor me perguntou: olha, o senhor estava de prefeito no dia tal, foi o senhor que determinou que fosse arrumado o chafariz? Fui eu. O senhor sabe onde é que estava o chafariz? Não sei, doutor. Não sei, não tenho a menor ideia. Liguei para o secretário. Sabe onde é que ficaram aquelas tartarugas naquele dia que o pessoal esvaziou o chafariz lá da praça? Tia, não sei. Não sei. Vou descobrir. Passou um tempo, me ligou. Tinha descobrido. Levaram para o horto municipal as tartarugas. Doutor, as tartarugas estavam no horto municipal. O senhor tem a licença para abrigo transitório de animais silvestres do horto municipal? Doutor, o senhor vai me escutar, mas não tem. Como é que é? Abrigo transitório de animais silvestres. Tem uma licença ambiental que o senhor deveria ter solicitado para o órgão ambiental do Estado. O senhor não solicitou, o senhor cometeu um crime. Crime ambiental. O que eu vou fazer? Não, só estou lhe comunicando. O senhor vai responder por escrito. Fui, na época, o doutor Mauro Reder, o chefe do Ministério Público do Estado, falar com ele, tinha sido deputado, falou: doutor Mauro, o senhor não me leva mal. Eu acho que fugiu um pouquinho razoável. O coleguinha lá do Santa Maria. Tia, o senhor me desculpe, tia. Não tem gerência funcional, ele é o senhor da ação. Eu não posso fazer nada. Se ele acha que essa interpretação, muito bem, vai responder. Pois bem, respondi. Fui denunciado crime ambiental, porque as tartarugas foram para o porto municipal. Estou dando esse exemplo para dizer o seguinte: não é sempre que a CGU, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público tem razão. E não é também exclusividade a tentativa de resgatar a moralidade pública ou o bom uso do dinheiro. Vejam vocês, então, um tema bem atual. Eu sou o presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. Hoje, eu sou o presidente. Semana passada, o Tribunal de Contas chamou toda a imprensa do país, fez um anúncio. Fizemos uma fiscalização nas obras federais. 27 obras apresentam graves irregularidades. Solicitamos à Comissão de Orçamento que determine que elas não estejam no orçamento de 2013, que qualquer repasse de recursos para essas obras sejam imediatamente bloqueadas. Execução física, orçamentária, financeira, tudo bem. 27 obras. A imprensa do país deu uma grande repercussão para esse fato. Como é que deve se portar o gestor, o
no caso, a Comissão de Orçamento, diante de um trabalho realizado pelo Tribunal de Contas, que está solicitando que 27 obras, das quais 14 delas do PAC, não sejam incluídos na peça orçamentária do ano que vem. Bom, eu dei uma entrevista dizendo que achava que este caminho não era o melhor caminho, que existiam outras alternativas, e esta minha entrevista, por exemplo, ela ganhou um grande destaque na Folha de São Paulo. O Josias de Souza, presidente da Comissão de Orçamento, enfrenta parecer do Tribunal de Contas e defende que as obras continuem. Os senhores são aqui todos da área de controle. Não? Mas qual é a atitude que eu devo tomar? Bom, a mesma lei que determinou e deu competência para o Tribunal de Contas para que eles façam o que fizeram dentro da lei, solicitem a retirada do orçamento e o bloqueio do repasse, ela diz o quê? Deverá o Congresso Nacional, após o relatório do Tribunal de Contas, observar os impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do empreendimento. 2. Os riscos sociais, ambientais e a segurança da população decorrentes do atraso da fruição dos benefícios do empreendimento. 3. A motivação social e ambiental do empreendimento. 4. O custo da deterioração ou perda das parcelas executadas. 5. As despesas necessárias à preservação das instalações e dos serviços já executados. 6. As despesas inerentes à desmobilização e ao posterior retorno às atividades. 7. As medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados. 8. O custo total e o estágio da execução física e financeira dos contratos, convênios, obras ou parcelas envolvidas. Ou seja, o Tribunal de Contas diz que as 27 estão irregulares, e a lei diz que nós temos que considerar esses aspectos aqui para decidir se elas devem ser paralisadas ou não. Então, se nós autorizarmos, nós estamos autorizando obras irregulares, com graves indícios, mas a lei determina que eu tenho que considerar esses aspectos aqui. Quer dizer, o Tribunal de Contas ele não precisa considerar esses aspectos aqui. É o Congresso Nacional que tem que considerar. São os políticos eleitos que têm que considerar as repercussões sociais, econômicas. Mas, pessoal, vejam vocês. O ano passado, o Tribunal de Contas pediu que 22 obras saíssem do orçamento. E a Câmara só acolheu 5. E 17 foram mantidas. E grande parte da imprensa, teóricos dessas correntes conservadoras, bateram muito no Congresso. E as 17 foram mantidas e estão aí. Mas, pessoal, vocês conhecem o Tarcísio, que está lá com o DENIT, se eu não estou enganado, era CGU. Eu estive com o Tarcísio quinta-feira. Das 17 que foram mantidas, 7 já estão 100% regulares. E as outras 12 estão em estágio avançado de repactuação de contratos e de convênios, sem que tenham sido paralisadas. E eu pergunto a vocês, se nós tivéssemos simplesmente retirado elas do orçamento de 2013, se nós tivéssemos seguido a orientação e a solicitação do Tribunal de Contas, que era retirá-las do orçamento, qual teria sido o prejuízo hoje para o país? Qual deveria ter sido a atitude do gestor, ou da comissão, ou do Congresso Nacional, frente ao parecer do Tribunal de Contas, que pedia que as 22 obras fossem retiradas do orçamento? E o Tarcísio me disse mais. Deputado, estou aqui com o exemplo da 101 Nordeste. Foi pedida uma repactuação do contrato da ordem de 8 milhões. A empresa não fez. Preferiu abrir mão e nós recebemos a obra de volta. A empresa diz que não faz, que está errada a posição do Tribunal de Contas, que é um erro dessa interpretação técnica do projeto. Foi feita a nova licitação
E a empresa que ganhou por 40 milhões a mais. E nós vamos ter um prejuízo de 32 milhões. Porque se nós tivéssemos feito aquilo que nós achávamos que era o correto, o país teria gasto 32 milhões a menos do que vai gastar para a conclusão dessa obra da 101 Nordeste, e entregou o relatório o Tarcísio na semana passada. Agora, senhores, senhoras, se coloquem na minha posição como deputado, onde a rigor aquele que exerce um cargo público ou é gestor de um cargo público já é visto com uma certa desconfiança, com o apoio de boa parte de uma imprensa pouco informada, que parte do pressuposto de que uma opinião de qualquer órgão de controle e fiscalização sempre é uma sentença, que vão sustentar que todas as obras que puderem ser regularizadas ou a repactuação de contratos sejam feitos sem necessidade de paralisação, vou fazer. Então eu acho que este debate, meu caro Rudinei, sobre a controle e a qualidade do gasto público, a busca de um ponto de equilíbrio que envolve o papel de fiscalização, mas da construção de políticas públicas, de leis, eu diria quase que de uma mudança cultural na relação que nós precisamos estabelecer no país entre o bom uso do dinheiro público, como é que se exerce esta atividade de modo a alcançar o objetivo de todos, porque eu parto do pressuposto de que todos têm um objetivo comum, seja ele funcionário de carreira, seja ele deputado, seja ele ministro. Eu parto do pressuposto de que todos que de alguma forma se envolvem na atividade pública, se envolvem com o objetivo de querer construir uma vida melhor, e em diferentes funções e papéis buscam no exercício da sua atividade este objetivo. Como é que nós construímos mecanismos de relação entre nós que não permitam a corrupção, o roubo, a bandalheira, mas que permita a construção de uma nova cultura de gestão da coisa pública no país, para que nós possamos avançar na direção daquilo que nós entendemos que é o mais correto. Então, pessoal, lá na comissão hoje, nós precisamos muito de ajuda. Com boas ideias, com sugestões. Consegui aprovar agora uma emenda na LDO, que estou muito feliz, que consegui estender os efeitos da Lei de Acesso à Informação do Sistema S. Né? O projeto de minha autoria, que foi aprovado agora da LDO. Quero ver o que vai acontecer a partir do dia 1º de janeiro no país. Né? Poucos acreditavam que eu fosse aprovado, consegui aprovar, muitos apostavam que ia ser vetado, não foi vetado. Tentei também aprovar uma outra emenda de todas as entidades que conveniam com o poder público, na hora que o dinheiro fosse junto, a Lei de Acesso à Informação também ia junto, para poder fiscalizar estruturas gerenciais de cargos, salários, assessorias, de tudo que empresa, entidade, instituição que convenia com o poder público. Infelizmente essa foi vetada, né? Não consegui manter essa. E fiz outras emendas também, ampliando o alcance da lei de acesso à informação que não foram acolhidas. Duas foram acolhidas, duas não foram acolhidas. Mas eu acho que a comissão é um espaço importante, né? Para que a gente possa estudar outros mecanismos. Vocês são da área. Várias vezes eu tenho me aconselhado lá com o Gerry Coelho, que é colega de vocês de carreira também, tem me ajudado na formatação de algumas sugestões que eu faço. Mas vocês podem ter certeza que a gente gostaria muito, né, do envolvimento, de participação, da presença, para que a gente possa aprovar uma legislação cada vez melhor, né, para que a gente possa ter um país que realmente possa alcançar aqueles que são os objetivos maiores de todos nós, né, uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né, e que possa ser motivo de orgulho e satisfação para todos nós. Muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço.